Já percebeu como, às vezes, parece que a vida está testando a gente? Você luta, faz de tudo para seguir em frente, mas quanto mais tenta, mais obstáculos aparecem. Parece injusto, não é? Mas e se eu te disser que é justamente nessas fases que mora a maior oportunidade de transformação? A superação não acontece na calmaria, mas no meio da tempestade. Só que a grande verdade é que nem todo mundo entende isso. E por isso, muitos desistem antes de descobrir a própria força. O problema é que fomos ensinados a enxergar as dificuldades como castigos, quando, na verdade, elas podem ser os maiores impulsos para o nosso crescimento. Só que superar não é só aguentar firme e esperar o tempo passar. Tem um segredo por trás disso. Algo que poucos falam, porque quem descobre esse segredo não apenas supera desafios, mas renasce mais forte, com fé inabalável e autoestima inquebrável. A história que vou te contar vai abrir sua mente para um novo jeito de ver a vida, um jeito que transforma até as piores dores em aprendizado e faz da tristeza um trampolim para a felicidade. Você pode estar à beira de uma grande virada, mas para isso, precisa entender uma coisa essencial, algo que pode mudar tudo para sempre. Alfredo sempre foi um burrinho gentil, daqueles que carregam mais do que peso, levam nos olhos a doçura de quem confia no mundo. Mas o mundo, ele nem sempre retribui da mesma forma. Vendido para uma fazenda distante, Alfredo trocou os campos conhecidos por terras solitárias, onde o trabalho era duro e as vozes raras. A solidão apertava, como um vento frio que não dá trégua. E ali, sem escolha, ele seguia, colocando um casco depois do outro, esperando que a vida lhe desse um sinal. As noites naquela fazenda pareciam intermináveis. O céu estrelado, que antes lhe trazia paz, agora parecia um lembrete de tudo o que perdera. Mas Alfredo não era do tipo que se entregava facilmente. Ele tentava encontrar felicidade nas pequenas coisas, o cheiro da terra molhada, o canto distante de um pássaro. Ainda assim, algo dentro dele clamava por mais. Será que era errado desejar liberdade? Será que sua fé, que antes parecia tão firme, agora vacilava? Perguntas rodopiavam em sua mente, mas as respostas pareciam distantes, como um eco que nunca retorna. Até que veio a tempestade. O céu se abriu em fúria, trovões ecoaram como rugidos, e a cerca que o mantinha preso cedeu, como se o próprio destino lhe desse um empurrão. Alfredo hesitou. Aquela era sua chance. O medo sussurrava que ele poderia falhar, mas algo mais forte sussurrava que ele poderia superar. Então, sem olhar para trás, ele correu. O vento da chuva chicoteava seu rosto, mas pela primeira vez em muito tempo ele sentia o coração bater, não por obrigação, mas por esperança. E assim, Alfredo partiu. Mas a liberdade, ela é um caminho cheio de perguntas. Para onde ir? Como saber se fez a escolha certa? Ele não tinha todas as respostas, mas tinha algo novo. A certeza de que sua jornada estava apenas começando. A estrada à frente era um mistério. Alfredo caminhava sem destino, guiado apenas pelo instinto e pela esperança de encontrar algo que preenchesse o vazio que a solidão deixara. A princípio, a liberdade parecia doce, mas logo ele percebeu que estar sozinho no mundo também carregava seu peso. O silêncio, antes desejado, agora ecoava como um lembrete de sua incerteza. Será que havia cometido um erro ao fugir? Ou será que a superação de um desafio sempre começa com um passo no desconhecido? Foi então que encontrou uma velha. Seu olhar era sábio, seu sorriso tranquilo. Com voz serena, ela lhe disse que a solidão não está no lugar onde estamos, mas no que carregamos dentro. Alfredo refletiu. Talvez sua tristeza não fosse culpa da fazenda, mas da forma como ele enxergava sua própria jornada. A felicidade não estaria em um destino específico, mas na maneira como escolhia caminhar. Aquela conversa acendeu algo dentro dele.
Fé, uma nova forma de ver o mundo. Mais tarde, no topo de uma árvore retorcida, uma coruja o observava com olhos penetrantes. Os ventos fortes quebram galhos fracos, mas fortalecem os que aprendem a dobrar-se, disse ela. Alfredo sentiu o peso daquelas palavras. As dificuldades não eram castigos, mas convites ao crescimento. Cada desafio escondia um aprendizado, cada dor, uma lição. Ele percebeu que até mesmo a tristeza poderia ser um professor, se ele estivesse disposto a aprender com ela. A jornada de Alfredo ganhava um novo significado. A cada passo, ele não apenas caminhava, ele descobria. Mas o que fazer com tudo isso? Para onde ir, agora que sua visão do mundo havia mudado? Ele não sabia ao certo, mas uma coisa era clara: o caminho ainda não havia acabado. O caminho de volta nunca é o mesmo que o de ida. Alfredo retornava à sua cidade natal, mas não como o mesmo burrinho que partira. Seus olhos, antes cheios de incerteza, agora carregavam a sabedoria de quem enfrentou a tempestade e sobreviveu. Sua jornada lhe ensinara que a solidão não é ausência de pessoas, mas ausência de propósito. E agora ele tinha um. Ele queria compartilhar o que aprendeu, mostrar que a superação não vem do que nos acontece, mas do que escolhemos fazer com isso. Ao chegar, Alfredo encontrou rostos conhecidos, mas tudo parecia diferente. As mesmas ruas, as mesmas casas, mas algo havia mudado. Ele. Alguns se surpreenderam ao vê-lo de volta, outros duvidaram que ele tivesse algo a ensinar. Mas Alfredo não precisava provar nada. Seu próprio caminho era a prova viva de que a fé e a resiliência podem transformar até o mais simples dos seres. E pouco a pouco, as pessoas começaram a ouvi-lo. Sua história tocava algo profundo, pois cada um, à sua maneira, carregava suas próprias tempestades. Não demorou para que Alfredo se tornasse um símbolo de esperança. Crianças o seguiam, encantadas com suas histórias, enquanto os mais velhos refletiam sobre suas próprias jornadas. Ele não prometia respostas prontas, nem soluções mágicas, mas mostrava, com seu próprio exemplo, que a força para seguir em frente sempre esteve dentro de cada um. Era essa verdade que despertava algo novo nos corações ao seu redor. Mas Alfredo sabia que a vida é feita de ciclos. Sempre há mais a aprender, mais caminhos a percorrer. E se o passado lhe ensinou algo, é que os maiores aprendizados nem sempre vêm de onde esperamos. A história de Alfredo não era apenas sobre um burrinho que voltou para casa. Era sobre o poder das conexões, sobre como ninguém supera desafios sozinho. Ele aprendeu que a fé não é só acreditar que tudo dará certo, mas confiar que mesmo quando não entendemos, há um propósito maior em cada experiência. Ao compartilhar sua jornada, Alfredo não apenas inspirava os outros. Ele fortalecia sua própria autoestima, pois percebia que sua dor não fora em vão. E pouco a pouco, sua cidade também começava a mudar. As pessoas passaram a enxergar suas próprias dificuldades de outra forma. Os desafios, antes vistos como fardos, agora pareciam oportunidades de crescimento. O apoio mútuo se tornou mais presente, pois Alfredo ensinou que quando alguém cai, não precisa se levantar sozinho. Sua mensagem era simples, mas poderosa. A superação não é um caminho solitário, e a verdadeira força está na capacidade de aprender e seguir em frente. Onde antes havia desânimo, agora florescia uma nova esperança. E assim, o que começou como uma tempestade na vida de um burrinho se transformou em um movimento de inspiração para todos ao seu redor. Alfredo mostrou que as marcas do passado não definem quem somos, mas como escolhemos seguir em frente. Sim, a tristeza, a dor, os momentos de dúvida, tudo pode ser ressignificado quando entendemos que cada passo, por menor que pareça, nos leva mais longe do que imaginamos. A felicidade não está em evitar dificuldades, mas em encontrar força dentro delas. Mas a vida é um ciclo em constante movimento.
Alfredo sabia que sua jornada ainda não havia terminado, porque sempre há mais a aprender, mais a crescer, mais a compartilhar. E a pergunta que fica é: será que estamos prontos para enxergar nossos desafios com novos olhos? Agora que você conhece essa história, pare e pense. Quantas vezes você já se sentiu como Alfredo? Perdido, sozinho, achando que não havia saída. A diferença entre quem se afunda nos problemas e quem transforma desafios em superação não está na sorte, mas na forma de enxergar a vida. Cada queda pode ser uma lição. Cada dificuldade pode fortalecer sua fé. Mas a pergunta é: você está disposto a mudar sua visão e encontrar a força que sempre esteve dentro de você? Muitos passam a vida inteira esperando que algo externo os salve. Um milagre, uma mudança repentina, um caminho fácil. Mas e se a transformação que você tanto espera começar dentro de você? Se Alfredo tivesse desistido no meio do caminho, nunca teria descoberto sua verdadeira força. E você? Está deixando que o medo e a tristeza te impeçam de seguir em frente? Ou está pronto para dar o primeiro passo em direção a uma vida de mais autoestima, felicidade e propósito? A decisão está em suas mãos. O que você vai fazer com tudo isso que aprendeu? Vai deixar essas palavras ficarem só na teoria ou vai aplicá-las no seu dia a dia? O mundo está cheio de histórias inacabadas porque muitas pessoas têm medo de agir. Não seja mais uma delas. Comece agora. Dê um passo, mesmo que pequeno. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa ter fé para continuar caminhando. Se essa mensagem fez sentido para você, não pare por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue essa jornada de aprendizado. A superação não é um destino, é um caminho, e eu quero te ajudar a percorrê-lo. Então, está pronto para dar o próximo passo?